O martelo do juiz desceu como um trovão no salão de audiências do Palácio da Justiça de Lisboa, e quando pelas paredes adornadas com azulejos azuis que contavam histórias de navegadores e saudades antigas. Silêncio na sala, bradou o magistrado, sua voz rouca cortando o ar carregado de tensão. Mas o silêncio que se seguiu foi quebrado por um soluço abafado, o dela, Ana Sofia, a jornalista de olhos castanhos que outrora iluminavam as noites de redação com sua paixão incansável. Eu, Mariana Alves, advogada de 32 anos com as mãos ainda tremendo sob a mesa de mogno polido, ergui-me devagar, sentindo o peso de todos os olhares sobre mim. Meritíssimo, esta mulher não é culpada. Ela é a voz da verdade que Portugal precisa, mesmo que doa como um fado chorado à beira do Tejo. Meu coração martelava não só pela defesa, mas por ela, a mulher que eu amava em segredo há anos e que agora, naquele instante, eu jurava proteger com a alma. Tudo começara 3 anos antes, em uma Lisboa chuvosa de outono, onde as folhas das castanheiras dançavam nas calçadas de pedra como confetes de um carnaval melancólico. Eu era uma jovem advogada recém-formada no escritório de Direito Corporativo no Chiado, um labirinto de ruas íngremes cheias de livrarias antigas e cafés onde o aroma de pastéis de nata se misturava ao cheiro de livros velhos. Ana Sofia entrara como estagiária de pesquisa jurídica, vinda de Coimbra com o seu sotaque suave do interior, carregando uma mochila repleta de cadernos rabiscados e um sorriso que parecia roubar a luz das lâmpadas de gás das ruas. Boa tarde, doutora Mariana. Trouxe os relatórios sobre o caso das pescarias no Algarve. Acho que há uma brecha na lei ambiental. Olhe, aqui, no artigo 45º do Código Florestal. Seus olhos, profundos como o Oceano Atlântico que lambia as praias de Sagres, fixaram-se nos meus com uma intensidade que me desarmou. Naqueles dias, o escritório era um microcosmo da sociedade portuguesa, homens de terno cinza discutindo fusões empresariais enquanto as mulheres, como eu, lutavam por um espaço na mesa das negociações. Ana era diferente, não só pela sua determinação feroz, mas pela forma como humanizava cada caso. Lembro-me de uma tarde em que revisávamos documentos sob a chuva que tamborilava nas janelas e ela parou, erguendo o rosto para vidro embaçado. Sabe, Mariana, a lei é como o fado, bela, mas cheia de dor. Em Coimbra, minha avó cantava sobre amores perdidos no Mondego e eu penso que talvez a justiça deva ser assim, não fria, mas sentida. Seu perfume, um leve toque de lavanda misturado ao sal do mar, pairava no ar e eu, que sempre me orgulhava de minha racionalidade forjada nas aulas da Faculdade de Direito de Lisboa, senti um calor subir pelo peito. Era o início de algo que eu não ousava nomear, um crush que florescera como as flores de laranjeira na primavera lisboeta, doce e inebriante. Nossas pausas para almoço tornaram-se rituais. Descíamos à baixa, entrelaçando braços para não escorregar nas pedras molhadas, e nos sentávamos no café à brasileira, onde Fernando Pessoa outrora sonhara com heteronimos. Experimenta o arroz de marisco, dizia ela, empurrando o prato com um gesto generoso, seus dedos roçando os meus por acidente, ou seria intencional? Falávamos de tudo, da Revolução dos Cravos que mudara Portugal em 1974, ainda e quando em nossas veias como um hino de liberdade, das festas de São João em Porto, com martelos de plástico e sardinha assada, e, timidamente, de nossos sonhos. Quero ser jornalista, confessou Ana uma vez, enquanto o sol poente tingia o Tejo de ouro. Contar histórias que importam, como as das mulheres que lutam contra o machismo nas aldeias do Alentejo. Eu a invejava por aquela paixão pura, enquanto minha vida parecia um roteiro previsível de audiências e contratos. Mas o destino, caprichoso como as marés do Cabo da Roca, separou-nos abruptamente. Ana deixou o escritório após 6 meses, aceitando uma vaga em um jornal independente no Bairro Alto, onde as ruas pulsavam com grafites e o som de guitarras elétricas misturado ao fado tradicional. É hora de voar, Mariana. Obrigada por me ensinar a ver a lei como uma aliada, não uma prisão.
Seu abraço de despedida foi breve, mas o suficiente para que eu sentisse o contorno de seu corpo contra o meu, um segredo que guardei como uma carta não enviada em uma gaveta de segredos. Anos se passaram, eu ascendi a sócia júnior, casando-me brevemente com um colega de faculdade, um casamento de conveniência que desmoronou como as ruínas de Conimbriga sob o peso da ausência de paixão. Ana, ouvi dizer, tornara-se uma repórter premiada, expondo corrupção em altos círculos, o tipo de jornalismo que fazia os poderosos tremerem como folhas ao vento do noroeste. Foi em uma manhã de verão escaldante, com o ar de Lisboa carregado do perfume de jasmim e do zumbido das cigarras nos jardins do Rocio, que o telefone tocou em meu escritório. A secretária anunciou: Doutora Alves, é sobre um litígio urgente. Uma jornalista acusada de difamação por um magnata da construção. Meu estômago revirou quando ouvi o nome Ana Sofia Mendes. O caso era explosivo, ela publicara uma investigação sobre desvio de fundos em projetos de renovação urbana no bairro da Moraria, um labirinto de escadas e ecos moriscos onde fado e hip-hop se entrelaçavam em uma sinfonia urbana. O réu, um construtor chamado Rui Carvalho, alegava que o artigo destruíra sua reputação, exigindo indenização milionária. Ana recusara-se a recuar, mas agora, sozinha, enfrentava a ruína. Aceitei o caso sem hesitar, ignorando os avisos dos sócios. É arriscado, Mariana. Carvalho tem conexões no governo. Mas como poderia eu recusar? Era minha chance de reviver aqueles dias, de estar ao lado dela novamente. Nosso primeiro encontro após anos foi no meu escritório, à sombra das estátuas de Camões que vigiavam a Praça Luís de Camões. Ana entrara hesitante, mais magra, com olheiras que traíam noites insones, mas ainda com aquele fogo nos olhos. Mariana. Não sei como agradecer. Pensei que ninguém me defenderia. Sentei-me à sua frente, forçando um sorriso profissional. É o meu trabalho, Ana. E você merece justiça. Mas por dentro, meu coração gritava, eu faria isso por você, mesmo sem pagamento, mesmo contra o mundo. As semanas de preparação foram um turbilhão de emoções contidas. Reuníamo-nos à noite, após as audiências preliminares, em um pequeno apartamento alugado no Alfama, onde o cheiro de bacalhau assado subia das cozinhas vizinhas e o fado ecoava das janelas abertas. Lá, sob a luz amarelada de lâmpadas de papel, revisávamos depoimentos e evidências. Ana contava histórias de sua avó, uma costureira em Évora que tricotara mantas para os exilados da ditadura de Salazar, ensinando-a que a verdade é como fio de lã, frágil, mas une tudo. Eu compartilhava memórias de minha infância em Setúbal, pescando ostras com meu pai ao som das gaivotas, sonhando com uma vida além das redes apertadas da tradição. Nesses momentos, o ar entre nós crepitava com o não dito, um olhar demorado, um toque acidental na mão ao passar um documento. Você mudou, Mariana, murmurou ela uma noite, enquanto o sino da sede de Lisboa badalava à meia-noite. Mais forte, mas mais solitária? Engoli em seco, respondendo com uma piada sobre prazos judiciais, mas o desejo de confessar queimava como o sol de agosto em Évora. O conflito irrompeu sutilmente, como uma rachadura em um azulejo antigo. Descobri que Rui Carvalho não era apenas um réu, ele tinha laços com meu ex-marido, que agora trabalhava em um escritório rival. Cuidado, Mariana, avisou-me um colega durante um café no Martinho da Arcada. Isso pode manchar sua carreira. Mas o verdadeiro golpe veio de Ana. Em uma sessão de estratégia, ela revelou que, para fortalecer a defesa, precisaria expor uma fonte confidencial, uma mulher que trabalhara para Carvalho e que, ironicamente, era minha antiga mentora no escritório. É o único jeito de provar a veracidade, insistiu Ana, seus olhos suplicantes. Senti a traição como uma faca fria, ela sabia o quanto eu devia àquela mulher e ainda assim. Não era traição dela, mas da vida que nos forçava a escolhas impossíveis.
Faça o que for preciso, respondi, a voz embargada, saindo para o terraço onde o Tejo refletia as luzes da ponte 25 de Abril como estrelas caídas. À medida que o julgamento se aproximava, a tensão crescia como a multidão nas festas de Santo António. Lisboa, com sua alma de saudade, parecia conspirar a nosso favor e contra nós. Uma noite, após uma simulação de interrogatório que nos deixou exaustos, Ana desabou no sofá, lágrimas escorrendo como chuva de primavera. E se eu perder tudo? Minha carreira, minha liberdade. E se ninguém acreditar em mim? Ajoelhei-me ao seu lado, limpando seu rosto com o polegar, um gesto que durou uma eternidade. Eu acredito em você, Ana. Sempre acreditei. Nossos rostos se aproximaram, o ar parado exceto pelo distante canto de um fadista na rua abaixo. Nossos lábios se roçaram, não um beijo, mas uma promessa, um sussurro de o que poderia ser em um Portugal mais gentil, onde amores como o nosso não fossem sussurrados nas sombras das arcadas mouriscas. O dia do julgamento amanheceu claro, com o sol de dezembro. Não, espere, era verão, mas em minha memória carrega o frescor de um outono eterno. O Palácio da Justiça, com suas colunas dóricas e ecos de julgamentos passados contra a Inquisição, encheu-se de repórteres e curiosos. Ana, vestida em um tailleur simples de linho, sentou-se ao meu lado, sua mão roçando a minha sob a mesa em um gesto de âncora. O promotor, um homem de bigode grisalho e sotaque do Minho, abriu com fúria. A ré difamou o Sr. Carvalho, destruindo vidas honestas em nome de uma agenda sensacionalista. Testemunhas desfilaram, pintando Ana como uma agitadora, uma mulher que ousava desafiar o status quo em um país ainda marcado pelas cicatrizes do colonialismo e da crise econômica de 2008. Eu contra-ataquei com precisão cirúrgica, citando artigos da Constituição de 1976 que protegem a liberdade de expressão como um pilar da democracia carnacionada. Mas o momento pivotal veio quando chamei a Ana à barra. SRTA Mendes, porque arriscou tudo por esta história? Sua voz, trêmula mas firme como o badalar dos sinos da igreja de São Roque, ecoou, porque Portugal merece transparência. Cresci ouvindo histórias de minha avó sobre o 25 de Abril, quando o povo gritou liberdade ou morte. Não posso trair isso. O júri, uma mistura de lisboetas de rostos enrugados pelo sol do Douro e jovens ativistas do Bairro Alto, inclinou-se para frente. Então, em um impulso que desafiou toda a minha formação racional, adicionei, e eu? Eu a defendo não só como advogada, mas como alguém que a ama. Há anos, Ana, desde aqueles dias no Chiado, você é o meu fado particular, a melodia que não sai da alma. O salão petrificou. O juiz ergueu uma sobrancelha, o promotor gaguejou e Ana virou-se para mim, olhos arregalados em uma mistura de choque e reconhecimento. Foi o ápice do caos, flashes de câmaras, murmúrios como ondas no Tejo. Mas naquela confissão, sob os afrescos que retratavam a glória marítima de Portugal, algo se quebrou e se reconstruiu. A defesa da mentora foi exposta com delicadeza, provando a inocência sem rancor e o júri, tocado pela humanidade crua, deliberou por apenas 2 horas. Não culpada, anunciou o juiz, e o martelo desceu não como trovão, mas como aplauso. Nos dias seguintes, o escândalo se espalhou como vinho tinta em uma toalha de linho. Manchetes no Público e no Diário de Notícias celebravam o amor que venceu a justiça. Rui Carvalho, humilhado, retirou-se para sua vila no Estoril e minha carreira, longe de ruir, floresceu com convites para palestras sobre direitos LGBTQ+, em um Portugal que, desde a legalização do casamento igualitário em 2010, abraçava devagar suas verdades. Mas o verdadeiro julgamento era o nosso. Ana e eu nos encontramos no Mirador da Senhora do Monte, onde Lisboa se derrama em telhados vermelhos e o castelo de São Jorge vigia como um guardião ancestral. Você arriscou tudo por mim, disse ela, entrelaçando nossos dedos, o vento carregando o perfume de alecrim das encostas. Não foi risco, Ana. Foi inevitável.
como o Tejo que sempre volta ao mar. Nossa história não foi um conto de fadas sem espinhos. Houve noites de dúvida quando a família conservadora de Ana, ancorada nas tradições do Alentejo com suas planícies infinitas e procissões de santos, questionava nosso amor como uma heresia moderna. Minha mãe, viúva em Setúbal, chorou ao telefone. Filha, o que dirá o povo? Lembra-te das romarias onde o amor era homem e mulher, como Deus quis. Mas respondi com a teimosia das mulheres portuguesas que cruzaram oceanos. Mãe, Deus fez o mar para todos os barcos, não só para os de caravelas. E Ana, com sua graça de quem herdara o espírito das lavradeiras de Trás-os-Montes, enfrentou os olhares tortos nas redações machistas, transformando-os em colunas sobre visibilidade que era em um país de santos e pecadores. Um ano depois, em uma cerimônia discreta na Capela dos Navegantes em Belém, trocamos votos sob os vitrais que narravam as descobertas. Não houve bolos de nós de Sintra nem danças de folia, mas um piquenique à beira do Tejo com amigos, um poeta do bairro Alto que recitou versos de Sofia de Melbreiner, uma fadista idosa que cantou estranha forma de vida com voz de melancolia curada. Ali, entre o sal das ondas e o doce das amêndoas torradas, selamos nosso pacto, amar como as oliveiras do Douro, raízes profundas contra ventos fortes. Hoje, em 2025, enquanto Lisboa pulsa com um novo ano sob fogos que iluminam o céu como constelações náuticas, Ana publica seu livro sobre corrupção e redenção e eu defendo causas que vão além dos tribunais. Workshops para jovens que querem escolas do Restelo, onde o passado colonial se encontra com o futuro inclusivo. Nossa vida é um tapeçaria tecida com fios de saudade e esperança, manhãs de café com broa de milho em casa, tardes passeando pelo jardim botânico onde botões de rosas desabrocham como confissões tardias e noites de fada em casas enfumaçadas do Alfama, onde cantamos juntas sobre amores que sobrevivem às tormentas. Portugal, terra de poetas e exploradores, nos ensinou que a justiça verdadeira não reside em códigos impressos, mas em corações que ousam bater ao uníssono. E assim, em cada olhar trocado, em cada mão entrelaçada nas ruas de paralelepípedos, celebramos o amor que, como o vinho do Porto, envelhece com graça e profundidade. Fim? Não, apenas o começo de uma melodia que ecoará para sempre nas margens do Tejo.